Olá pessoal, estamos aqui para dar continuidade aí nos meus vídeos do meu processo de conversão. Então, já gravei aí o vídeo 1 e 2, para quem ainda não assistiu, eu recomendo fortemente que vocês voltem nos dois vídeos, porque eu iniciei ali contando todo o meu processo, como que aconteceu, e vai fazer mais sentido para você, se você assistiu o vídeo 1 e 2, esse daqui é o terceiro. Então, vou aprofundar falando um pouco aí no meu desenvolvimento, no meu relacionamento com Deus, e também aí alguns detalhes de como que ele foi conduzindo o Plano Canadá, porque o Plano Canadá aí é um grande projeto, é um grande plano que ele tinha aí para a minha vida, e ele foi conduzindo aí todo esse processo. Eu gostaria de iniciar falando aí que em 2023 foi o ano que eu comecei a me aproximar mais. Eu tinha um desejo muito forte ali dentro de mim de se aproximar, de conhecer mais. É como se ele estivesse me chamando ali para conhecer mais dele, estar mais próximo. Então tinha esse desejo forte e eu ficava até ali um pouco perdida em como me aproximar dele, em como, né, ter esse relacionamento, porque eu cresci ali frequentava a igreja católica quando eu era ali criança, adolescente, uma parte da adolescência, mas não tinha essa profundidade, esse relacionamento, aquele conhecimento profundo da palavra. E tinha esse desejo enorme dentro de mim de ter esse relacionamento mais íntimo com Deus, de conhecer Ele. E eu, em 2023, eu já conhecia, na verdade, o Thiago Brunet, mas eu comecei a acompanhar mais ele, a assistir os vídeos dele diariamente. E ele foi ali essencial aí no meu desenvolvimento espiritual, eu posso falar, porque eu acompanhava ele todos os dias. Então, nesse meu contato aí diário que eu tinha com o Thiago Brunet, eu fui aprendendo ali mais da palavra, a ter mais intimidade com Deus, a entender um relacionamento com Deus, a ter a importância de ter ali um relacionamento com Deus, aprendi até a melhorar, a desenvolver aí as minhas orações, em como orar, o propósito da oração. Então eu fui aprendendo aí todas essas coisas, e todos os dias estava ali na minha rotina as aulas dele, de todo dia fazer esse acompanhamento. E também eu comecei a fazer aí a leitura da palavra. Então eu aprendi com ele, né, da importância da leitura da palavra. Então eu fui aprofundando, comecei a ler a palavra, porque em toda a minha vida eu nunca tinha lido a Bíblia toda, né? Nenhum livro ali completo eu nunca tinha lido. Então eu conhecia algumas partes da Bíblia, mas nunca tinha ali parado para ler a Bíblia, para conhecer a palavra. Então eu nunca tive esse incentivo de conhecer a palavra, de saber o que estava ali escrito na Bíblia. Então foi a minha primeira vez. Então eu comecei ali em 2023 também fazer essa leitura, esse contato com a palavra. Também comecei a frequentar uma igreja. Eu comentei nos outros vídeos que eu não estava frequentando uma igreja, eu ia em algumas, não me sentia bem, mas nesse momento eu comecei aí e começou a fazer total sentido, né? Como eu já estava ali nessa busca, esse desejo forte dentro de mim, de conhecer mais dele, então tudo foi ali se encaixando. E quanto mais eu lia a palavra, ia me transformando. Quanto mais eu lia, então quando a gente passa por esse processo aí de conversão, a gente tem que ir para a palavra, porque tudo vai começar a fazer sentido, e essa transformação que já começou a viver, que a gente já começou a viver, vai dar continuidade, porque quanto mais a gente conhece a palavra, mais ele vai nos transformando, mais ele vai nos transformando. Então, temos que ir para a palavra. Eu sempre falo lá no Instagram a importância da palavra. Vai para a palavra, porque tem tantos cristãos por aí que falam que são cristãos, mas nem conhece a palavra, não conhece o que está escrito, não conhece o que Deus está falando ali para a gente seguir, então não conhece os detalhes. Então, conhecer a palavra é essencial, e foi essencial, está sendo essencial aí no meu processo, em todo o meu processo de transformação. Então, ele já tinha começado a transformação na minha vida,
E quando eu fui para a palavra, quando eu comecei a ter contato, ele começou a fazer parte ali da minha rotina diária, a todos os dias eu ter contato com ele. Então era essencial, era assim, regra de todos os dias eu ter contato com ele, porque eu eu tinha ali o quê? Na hora de dormir, fazer uma oração e era o meu contato. Às vezes escutava ali o louvor e tal, mas era tudo superficial, então não era nada profundo. Então, em 2023 mesmo que eu comecei a aprofundar, a ser intencional. Tudo nessa vida, eu falo que a gente tem que ser intencional. E como em todas as outras coisas, no relacionamento com Deus não poderia ser diferente. A gente tem que ser intencional. A gente tem que ser intencional. Então, a palavra fala, né? Buscarás e me encontrarás quando buscar de todo o coração. Então, eu comecei a buscá-lo diariamente, a ter contato com a palavra, a escutar pregações, porque também é super importante. A escutar louvores. Então o meu dia, assim, boa parte da minha rotina era tendo contato com ele, era tendo contato com a palavra. E quanto mais eu me aproximava, mais ele ia ali me transformando, me desenvolvendo. E eu falo que é como se uma cortina fosse tirada ali dos meus olhos e eu comecei a ver o mundo de outra forma. Então, quando você tem contato com a palavra, ela vai te transformando e você começa a ter um olhar, eu posso falar aqui, espiritual para as coisas. Você não vê mais com um olhar humano, você já não faz mais parte desse outro lado que é só humano. Você só vê pelo lado humano as coisas. Você está vendo agora pelo lado espiritual. Então, tudo começa a fazer sentido, as coisas, a Bíblia explica ali muitas coisas do mundo. Eu falo como que eu não conhecia isso daqui antes, como que eu não conhecia, e sou apaixonada pela palavra. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu leio, quanto mais eu me aproximo, mais apaixonada eu sou pela palavra. E ter lido ali Paulo, ter passado eu comecei a ler pelo Novo Testamento, né, lendo os evangelhos, ali conhecendo sobre Jesus e me apaixonava cada vez mais. Eu sempre falava, nossa, eu sou apaixonada, me apaixonei por Jesus, me apaixonei, não tem como. Quando você tem um encontro com ele, quando você aprofunda num relacionamento com ele, não tem como a gente não se apaixonar por ele, gente. Não tem como não se apaixonar por ele. E quanto mais eu ia me aproximando ali, depois fui para as cartas do apóstolo Paulo, que eu acho assim, ele é incrível. Depois de Jesus, ele é o cara, né, do Novo Testamento. E fiquei encantada ali com todos os ensinamentos do apóstolo Paulo. E é duro, né? São ensinamentos duros, inclusive. Decidi ser um discípulo de Cristo. Eu posso falar que não é um processo fácil, né? É doloroso, é todos os dias a gente ter que se negar para que ele viva em nós, mas é algo possível. Muitas pessoas falam que é impossível você seguir ali os ensinamentos, mas é possível. Eu não sei, eu passei por um processo aí de grande transformação, que ele foi me trazendo para esse lugar de obediência, que ele foi conduzindo aí a minha vida, mas para ele conduzir, para que as coisas acontecessem, ele me pediu para que eu fosse obediente, né? Então ele foi me conduzindo para esse lugar de obediência, de renúncia, de morrer para o mundo, cada vez mais, para que eu pudesse estar ali na vontade dele. Então eu vou sempre falar que é importante, tem um lado da graça, é claro, mas ele vai pedir sempre aí a gente obediência, renúncia, morrer para o mundo, né? Para que ele seja aí realmente o Senhor da nossa vida. Então, ele vai nos conduzir para esse lugar, se você estiver aberto, se você estiver disposto a viver isso. E nessa minha aproximação, eu ainda não tinha entregado ali 100%, eu estava tendo essa transformação, mas eu ainda não tinha entregado 100% ali o controle da minha vida para ele. Eu ainda não tinha morrido ali para o mundo realmente. E
é impressionante como que nesse processo que você tá aí de transformação, vai acontecer situações que o inimigo vai colocar aí no seu caminho para que você não entregue, para que você distancie. Então, aconteceu na minha vida situação que me distanciava desse meu propósito. Então, eu fiquei em um período aí, eu posso dizer que uma luta entre o espiritual e o carnal, uma luta entre o espiritual e o carnal. E eu lembro sempre do apóstolo Paulo, porque ele fala dessa luta entre o carnal e o espiritual, e é muito forte, é muito real. Acontece, vai acontecer mesmo. Qual o lado que vai vencer? O lado que você se alimentar mais. Então, eu continuei me alimentando, eu continuei buscando ele, e eu pedi ajuda dele para sair dessa situação, porque quanto mais eu conhecia a palavra, mais eu sabia que era o caminho que eu tinha que seguir, mas o outro lado estava me prendendo e era muito difícil soltar. Então você fica escravo, realmente, o Paulo fala, né, que a gente fica escravo do pecado, e realmente a gente fica escravo do pecado. E com a ajuda, eu só consegui sair desse lugar, dessa posição, porque eu continuei me alimentando espiritualmente. Então, qual lado que vai ganhar? O lado que você alimentar mais. Então, quando a gente ganha, tem ali a experiência com Cristo, quando a gente está nesse processo de conversão, a gente tem que estar se alimentando, porque a nossa natureza velha continua aqui em nós, né? A nossa natureza velha continua, então tem uma natureza nova, mas a velha continua. Então, qual que vai ganhar? Qual que vai vencer? A que você se alimentar mais. Eu passei por essa experiência e estou aí compartilhando com você qual que vai ganhar, porque não é só, né, porque você teve ali uma experiência que acabou, que finalizou, já tô salvo. Não, você tem que ser intencional e continuar buscando aí pro resto da sua vida, porque se você parar, você vai viver pela sua natureza carnal e não espiritual. E em 2023 surgiu aí um desejo de compartilhar a minha história. Eu já tinha meu Instagram, que eu compartilhava ali mais sobre os estudos de francês, né? Eu compartilhava a minha rotina, eu não compartilhava ali sobre a minha história. E Deus foi colocando aí um desejo no meu coração de compartilhar sobre a minha história. E era algo que antigamente eu tinha muita vergonha de falar ali, de onde que eu saí, como que era a vida. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha muita dificuldade de falar sobre a minha vida, o meu passado, de falar como que era a minha realidade. Ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo, eu me desenvolvi bastante, eu já conseguia compartilhar, falar como que era a realidade, mas assim, lá no Instagram eu ainda não compartilhava, e Deus colocou esse desejo de estar compartilhando, de estar falando ali da minha história. Então eu comecei a compartilhar algumas coisas, começar a falar como que era. Eu inclusive tinha viajado para Bahia e mostrava como que era aqui que eu morava. Então algumas pessoas, isso foi sendo uma inspiração para as pessoas. Ele foi me conduzindo aí para estar aqui no YouTube compartilhando sobre a minha história. Esse foi mais desafiador ainda, esse processo, porque são vídeos mais longos, eu não tinha esse hábito. Inclusive é uma grande surpresa para mim estar aqui gravando vídeos, falando com vocês, porque eu era super tímida, eu não conseguia falar. Então eu posso falar que só esse acontecimento aqui já é um grande milagre na minha vida. Pessoas que me conhecem, né, que me conhecia, falam: você nem parece aquela Rose, porque realmente eu tinha muita dificuldade de falar, super tímida. E sobre a minha história piorou mais ainda, porque antes eu não conseguia falar, eu tinha vergonha de falar. E é como se Deus usou aí algo que eu tinha vergonha, que eu não entendia por que eu nasci nesse lugar, por que foi tão difícil, por que tinha que ser assim. Sempre ficava esses questionamentos. Eu falava, eu sinto que a minha vida, algumas coisas são atrasadas, porque eu nasci naquele lugar, eu demorei de sair daquele lugar. Então é como se a partir dos 18 anos eu comecei a conhecer o mundo, as coisas do mundo, as possibilidades para o meu desenvolvimento.
Porque parecia que eu tava ali em um lugar fechado, que eu não conhecia o mundo, só existia aquele lugar, sabe? Nesse sentido. Então, realmente, tudo faz parte aí do plano de Deus, e quando eu comecei a compartilhar isso ajuda bastante pessoas a ser uma inspiração para as pessoas e ver aí o poder de Deus, como que Ele tem conduzido a minha vida. Eu falo que tudo que tem acontecido é para honra e glória do nome dEle, então tudo que Ele fez, que Ele tem feito, eu sempre darei honra e glória para Ele, porque eu sei de onde que Ele me tirou, eu sei aí como que Ele conduziu todo o processo, foi eu que vivi, foi eu que tive as experiências, então eu sempre darei honra e glória para Ele, para o nosso Senhor. E falando aí em como Deus foi conduzindo o meu processo, o meu plano Canadá, eu tinha pedido alguns sinais para Ele, inclusive mudanças na minha vida profissional, e era coisas assim super difíceis de acontecer, tá? Era coisa super difícil de acontecer. Eu fui pedindo para Ele uma mudança na minha vida profissional, e Ele fez essa mudança e inclusive me possibilitou a viajar aqui para o Canadá no final de 2022, porque era algo que eu nem iria fazer, mas eu tinha pedido aí um sinal para Ele, né, que Ele me permitisse vir aqui para conhecer. Antes eu nunca tinha feito uma viagem, então essa mudança acabou me possibilitando, e foi ali como um sinal de que realmente eu estava no caminho certo. E após, eu falei aí desses desejos que Ele colocou no meu coração, como de compartilhar a minha história, e quanto eu ia sendo obediente a Ele, Ele ia abrindo assim as portas, Ele ia dando sinais, Ele ia fazendo com que as coisas acontecessem. Então, em setembro de 2023, eu recebi o convite do Arrima, e isso foi uma condução de Deus também na minha vida, porque eu tinha aberto o meu perfil no Arrima, mas o meu NOC não estava dando tantos pontos, e eu tinha visto a lista ali dos NOCs que tem mais demanda. E eu encontrei um NOC, inclusive eu falo sobre isso no vídeo, eu vou deixar linkado aqui no vídeo sobre abrir o perfil no Arrima. E eu tinha visto ali um NOC que me dava mais pontos ali da minha área, que contemplava ali mais as minhas responsabilidades, mas o título da vaga era diferente. E eu fiquei muito em dúvida se eu colocava ou não, porque tinha essa divergência do título, mesmo que as atividades batia. Eu acordei 5 horas da manhã e fiz essa alteração, porque acordei com isso, de mudar o NOC. Eu falei, não, vou mudar, se acordei com isso aí, é coisa de Deus. Então, alterei o NOC, eu lá 5 horas da manhã fazendo essa alteração. E quando foi na próxima rodada, eu entrei. E recebi aí o convite do Arrima em 7 de setembro de 2023. Então, o que eu precisava agora era mandar aí todas as documentações para o governo. Então, preparei tudo, e a única coisa que tinha ali que me deu mais trabalho foi exatamente aí essa carta que comprovasse ali a minha experiência por causa da divergência do título. Mas aí o que eu expliquei, as minhas atividades, né, batia com o que eu fazia, e eu tinha que explicar ali que havia essa diferença aí no título do cargo, né, para o cargo que eu tinha ali no Brasil e para o cargo, né, que seria aqui no Quebec. Então, foi um processo que não dependia mais de mim. Eu já tinha feito a minha parte em todo o processo, e foi nesse momento, eu entreguei ali 100% nas mãos de Deus esse processo. Eu falei, Pai, eu só fiz essa alteração, inclusive, porque o Senhor me conduziu para. Então, está nas tuas mãos, eu já fiz tudo que eu poderia fazer, então está nas tuas mãos. Conduza para que a tua vontade seja feita. E ali depois de um tempo, né, eu recebi a carta exatamente do jeito que eu precisava para mandar no processo, e eu pude vivenciar nesse momento que era algo assim que, se eu não tivesse a carta, iria ali, não iria dar certo o meu processo. Eu tinha que ficar, é como se nesse momento eu tinha que ficar muito preocupada de, tipo assim, se não tiver a carta, Rose, já era, já era.
E foi um momento ali do processo que eu pude vivenciar uma paz que eu nunca tinha sentido na vida. O fato de eu ter entregado, eu falei, Pai, faz a tua vontade, seja conforme a tua vontade, conduza. Fiquei ali nas orações e foi a parte do processo que eu fiquei mais em paz. Eu dormia em paz, né? Porque quando a gente tá ansiosa com tudo, a gente nem dorme. E eu dormia em paz, tranquila, como se, assim, tivesse acabando o mundo e eu tô ali em paz. Tô em paz. Então foi a primeira vez aí que eu pude vivenciar, que eu pude sentir essa paz. E quando eu falei ali, eu comentei aí mais cedo sobre essas mudanças nas minhas orações até. Eu já tinha vindo em um processo de oração pedindo que ele conduzisse a minha vida, que eu entregava para ele, né? Eu entrego para ti a minha vida. Eu já estava colocando isso em oração. Eu não estava satisfeita com a minha vida, como que ela estava. Eu não estava vendo sentido em como que ela estava. Então eu já estava pedindo para que ele conduzisse, para que ele fizesse a vontade dele na minha vida. E eu fui orando por isso. E assim, por isso que ele foi conduzindo tudo, porque eu já estava ali pedindo para que ele conduzisse toda a minha vida e fizesse a vontade dele. Então eu mandei toda a documentação ali, conforme eu tinha feito ali o cadastro no Arrima, enviei tudo. E ao longo desse processo também teve um outro desafio que eu vivenciei. Eu tive que tomar uma grande decisão, uma difícil, né? Foi super difícil essa decisão, foi desafiador, porque eu tive que abrir mão de um cargo no Brasil, que era ali eu já tinha trabalhado para isso, eu trabalhei 10 anos na empresa para que um dia eu tivesse esse cargo ali de coordenação. E quando chegou exatamente o exato momento para isso, eu tive que tomar uma decisão entre o meu desenvolvimento profissional no Brasil ou o meu plano Canadá. E foi assim um momento de provação. Eu sabia que era Deus conduzindo a situação. Era uma situação assim muito estranha. Eu não entendia por que estava acontecendo, porque o plano era trabalhar até o último momento. Então estava tudo conduzido para isso e de repente mudou tudo e eu sabia que era Deus me tirando do lugar. Eu sabia que era Deus me tirando do lugar. Era um momento ali de provação, era um teste de fé. Era como se eu sentisse Deus falando: onde está a sua confiança? Onde está a sua confiança? Em pessoas, em dinheiro ou em mim? Onde que está a sua confiança? Então eu sentia isso, era uma sensação muito estranha, era um momento muito estranho. E eu lembro de ir embora ali chorando na condução, sem entender por que estava acontecendo, Senhor. Eu ainda não tinha a resposta do governo, se tinha dado certo, se não tinha dado. Eu ainda fiz o meu processo sozinha, será que tá tudo certo? Então era um momento assim muito estranho. E nesse momento eu sabia, por eu ter certeza que era ele conduzindo, eu sabia que o plano Canadá era o plano dele para a minha vida. Eu decidi seguir o caminho do plano Canadá porque eu sabia que era o caminho que ele tinha para mim e eu queria viver a vontade dele. Eu queria viver a vontade dele. Então, se eu tivesse na vontade dele, ele ia me sustentar. Então, eu decidi seguir a vontade dele, por mais que era difícil, por mais que não fazia sentido, eu não tinha resposta, eu estava abrindo mão de um cargo, do meu crescimento profissional. Eu moro só, então ficava aquela coisa, eu vou ficar sem trabalhar, eu queria economizar mais para essa mudança. Então lógico que passava tudo isso, mas eu decidi confiar. Eu falei, vou confiar. Se ele me trouxe até aqui, ele tá me fazendo passar por isso, é porque ele tem algo maior. É porque ele tem algo maior. Eu preciso confiar nele. Eu preciso confiar nele, confiar na promessa dele. Eu decidi, então, confiar. Eu poderia falar, eu tinha ali 3 opções.
aceitar e desistir do Plano Canadá, ou mentir e falar eu vou desistir, mas iria continuar trabalhando. Para mim isso não era possível, né? Isso já envolve aí caráter e tudo mais, né? Iria envolver mentira, então essa era uma opção descartada. Ou então eu desistiria aí desse cargo e eu iria dar continuidade no meu Plano Canadá, e foi o caminho que eu segui, por eu confiar, por eu saber o porquê do Plano Canadá, por eu saber que era a vontade de Deus. Ele já tinha eu pensava, ele já me trouxe até aqui, ele me trouxe até aqui, não faz sentido eu deixar tudo para trás. Se ele já deu sinais, se ele já conduziu até esse momento, então ele vai continuar conduzindo. Então eu decidi ali, isso foi no final mais ou menos, a decisão que eu tomei, que bateu ali o martelo, foi em novembro de 2023, que iria ali encerrar o contrato com a empresa e eu iria seguir ali o Plano Canadá, que seria o plano de Deus para a minha vida. E eu lembro que foi doloroso, não foi fácil, porque por mais que a gente sabe que é a vontade de Deus, que Ele está conduzindo, mas humanamente falando é muito louco o sentimento, a sensação de você não entender o que está acontecendo. Mas por que está acontecendo isso? Mas por que você fica sem entender, e se você não estiver firme ali em Deus, você passa de uma forma diferente as dificuldades ali na vida. Então, quando você tem Deus, quando você sabe que o que está acontecendo ali faz parte do plano de Deus para a sua vida, você enfrenta as situações de uma forma diferente. E eu lembro que eu até ouvi naquele momento: Rosa, você está sendo tão madura em toda essa situação. E a minha resposta era isso: eu sei que isso faz parte do plano de Deus, e eu sei que toda vez que Ele me tira de uma situação, de um lugar, é para viver algo maior. Eu já tinha passado por algumas experiências, até falei que o sentimento era de Deus estar me expulsando da situação, e eu sentia isso, era como se Ele tivesse me expulsando, me tirando da situação. Então esse era o meu sentimento, e eu sabia que era Ele conduzindo. E eu lembro que eu orava, a minha resposta ali do governo iria demorar um pouco para chegar, mais ou menos entre janeiro de 2024 ou fevereiro, a previsão. E o pai, eu tomei essa decisão, manda esse CSQ, que é a aprovação da província do Quebec, em dezembro. Manda em dezembro, assim, orei tanto para que viesse em dezembro, para que eu ficasse ali, sei lá, mais tranquila em todo aquele momento estranho que eu estava vivendo. E quando foi em 1º de dezembro, exatamente em 1º de dezembro, eu recebi o meu CSQ. Exatamente em 1º de dezembro. E foi assim uma emoção tão grande. Eu lembro que eu estava na empresa quando eu recebi o e-mail, e eu estava mais 2 amigas ali do trabalho. E a gente estava ali trabalhando até mais tarde para finalizar alguns relatórios. E quando eu recebi esse e-mail, eu falei: eu preciso abrir esse e-mail, preciso abrir esse e-mail urgentemente. E quando eu abri, era o CSQ, mas eu tremia tanto, meu rosto tremia, gente, o meu rosto tremia, eu tremia. Era uma emoção enorme de que eu tinha pedido em dezembro. Eu lembro que a Gabi falou, eu tô arrepiada, como assim, você pediu em dezembro, e em 1º de dezembro Ele te mandou. E foi exatamente isso. Eu orei muito por vir em dezembro, para que fosse ali mais uma comprovação desse caminho, dessa decisão que foi tão dolorosa, foi tão um sofrimento ali grande em tomar essa decisão. E ele, ali em 1º de dezembro, ele mandou para mim o CSQ. Então foi um alívio maior ainda, porque por mais que eu sabia que eu estava ali em um caminho, eu tinha tomado a decisão, porque eu sabia que era a vontade dele, que era o caminho dele, mas mesmo que a gente sabe, é doloroso tomar uma decisão assim, você humanamente falando, não era o que você estava
esperando, você estava planejando outra coisa e de repente você tem que tomar uma decisão que não é fácil. Eu iria ficar ali alguns meses sem trabalhar e era muito estranho toda a situação. Então, ele ter mandado essa resposta em dezembro, em 1º de dezembro, foi ali um alívio maior ainda do realmente ali o caminho certo, estou no caminho certo, tomei a decisão certa e tenho certeza que ele vai me sustentar. Eu quero viver aí o plano que ele tem para mim. Então, acabamos dezembro de 2023 aí dessa forma, com várias emoções. Era um sentimento muito estranho mesmo de ter que encerrar. Imagina, era muito tempo de empresa e era uma sensação assim muito estranha e assim foi difícil para os dois lados, tanto para mim como para a empresa. A empresa queria muito o que eu ficasse nesse cargo, mas ao mesmo tempo, ele sabia aí o quão grandioso isso ia ser para mim. A gente tinha uma relação muito boa, excelente dos dois lados, A gente construiu ali uma ótima relação. Eu contribuí ali para a empresa também contribuiu muito aí para o meu crescimento e até aí no meu plano Canadá. Então foi realmente ali doloroso, a gente chorou, então foi doloroso ali para os dois lados e ter tomado essa decisão foi assim dolorosa, muito dolorosa, mas como eu falei, saber que a gente está seguindo o plano de Deus para a nossa vida é emocionante, é uma emoção assim grande, porque a gente sabe que os planos dele é maior e está na vontade dele. Como que eu posso falar? Estar longe da vontade dele é doloroso. A gente sofre por estar seguindo um caminho que não é o caminho para a gente seguir. Quando a gente está na vontade dele, é muito mais fácil. Ele nos sustenta, não é na nossa força, é na força dele. É totalmente diferente quando você está vivendo a vontade dele. Então, eu vou parar esse vídeo por aqui, porque senão ele vai ficar muito longo. E vou gravar aí a última parte, a parte 4, que vai ser ali o momento da minha entrega ali 100%. E eu falo que ele foi misericordioso comigo, porque eu ainda não tinha entregado ali 100% do controle da minha vida. Lógico que ele sabia que ali mais na frente eu iria entregar, mas ele foi misericordioso, ele foi dando sinais, ele foi conduzindo. Eu estava ali no momento de quase de entrega e pedindo para que ele conduzisse, que ele tomasse ali o controle. Eu entregava o controle da minha vida para ele, mas eu ainda não tinha entregado todas as áreas da minha vida para ele. Então, eu falo que ele foi aí misericordioso comigo na minha vida. Então, vejo vocês no próximo vídeo para a gente falar aí sobre a parte 4 desse processo. Eu acho que eu falei tudo aí que eu iria falar nesse vídeo. Caso eu não falei, falo aí no próximo. Então, vejo vocês no próximo vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal.